Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é sexta-feira e eu tenho uma mensagem muito especial para o teu coração. Você que se sente muitas das vezes cansado, oprimido, sem saber o que fazer, eu vou te dar um direcionamento nesse vídeo de hoje. Então já chega aqui, já segue no canal se você ainda não é seguidor, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e vamos para a mensagem. Antes dela, já curte aqui do lado, já manda o aviãozinho que está passando aqui, já pega o link, compartilha nos grupos do WhatsApp, para que a gente possa estender essa mensagem para o máximo de pessoas que nós pudermos. A mensagem de hoje, ela fala de um tempo difícil, mas de um tempo difícil que visa preparar você para o teu tempo de triunfo. Deus falou muito hoje comigo sobre a história de José. Quando a gente analisa a história de José, a gente percebe três tempos muito nítidos. Um tempo em que ele vivia na casa do seu pai, tinha suas regalias, poderíamos até pensar que ele era um menino mimado, porque ele era o mais mimado pelo seu pai. E em um determinado momento, no segundo momento, os seus irmãos, por inveja de quem ele era, dos sonhos que ele tinha, venderam ele como escravo. Nesse tempo em que ele foi viver como escravo, ele teve a oportunidade de administrar todas as finanças de Potifar. Embora escravo, ele não se via como escravo. Por não se ver como escravo, ele começou a administrar tudo. As finanças, ser exatamente o mordomo, a casa inteira. Ele só não administrava a mulher de Potifar, o resto ele fazia tudo. Esse momento, que é o segundo momento, Deus, embora tendo permitido que ele se tornasse um escravo, fez com que ele se tornasse um administrador de riquezas. Ele aprendeu a administrar riquezas. E só lá na frente nós entendemos o motivo disso. Porque depois de um tempo de ser exatamente um escravo fiel para Potifar, administrando a sua casa, a esposa de Potifar, ela conta uma grande mentira acerca dele. Como ele era fiel, íntegro, honesto, e ela se encantou por ele, tentou exatamente seduzi-lo, mas ele não permitiu. E ela, muito brava, falou que ele tinha tentado agarrá-la. Resumo da ópera, ele foi parar na prisão. E na prisão, ele passou o que a prisão passa, caos, dificuldade, problemas, mas ainda assim lá ele conseguiu se destacar. Ele revelava sonhos, ele também administrava a prisão, ele administrava o caos, ele administrava aquilo que era difícil, aquilo que era tortuoso, porque um tempo onde você está na prisão não é um tempo fácil. E ali ele foi forjado novamente para a grande missão que ele tinha. Porque quando ele sai da prisão, chamado por Faraó para revelar um sonho do Faraó, ele não se limita apenas a dizer o que significava aquele sonho do Faraó, mas ele fala a estratégia que o Faraó tem que ter. Ou seja, ele diz, você vai ter 7 anos de fartura e você tem que economizar esses bens, guardar. E você vai ter 7 anos de pobreza e você vai conseguir exatamente prosperar, porque ninguém vai ter nada e você vai conseguir exatamente abastecer as outras cidades, porque você guardou. E onde estava a sabedoria de José? Ele tinha passado tanto na fase de Potifar como administrador de riquezas, quanto na prisão administrador de caos. Então ele estava preparado, ele estava pronto, ele foi forjado para ser o segundo homem mais importante do Egito. Só que naqueles 13 anos, ele não sabia disso. E você também não sabe o motivo pelo qual você está sendo forjado. Às vezes você está no emprego em que você acha extremamente difícil lidar com o seu chefe, ou com um colega de trabalho, ou com uma pessoa que é desonesta com você, e você está sendo forjado para a próxima fase que vai vir na tua vida. Você está sendo exatamente treinado para tudo aquilo que você vai viver e para tudo aquilo que Deus vai entregar para você. Então não reclame de absolutamente nada. Não lamente,
Não clame duas vezes pelo mal, apenas compreenda que para tudo nessa vida tem um tempo. Existe tempo para chorar, existe tempo para sorrir, existe tempo para plantar, existe tempo para retirar aquilo que se plantou. Então, nesse exato momento, aquilo que você está vivendo, em vez de você julgar, em vez de você criticar, procure compreender o que você pode aprender com tudo isso. Existem pessoas que nos ensinam até mesmo ao que nós não devemos fazer. Existem pessoas que são difíceis, mas elas nos mostram exatamente que até para a dificuldade existe uma solução. E eu sempre brinco que se você quiser prosperar, você tem que aprender a ser um administrador de problemas. Se você aprender a administrar problemas, dificuldades, você vai se tornar uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas lamentam. E é muito saudável quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a solucionar, tem um pensamento positivo, tem uma atitude positiva, é para frente, acredita no futuro, acredita em coisas boas. Então a história de José muito nos ensina. E eu queria também que você percebesse a história de Davi. Sempre que Jesus, quando Deus também, ele escolhe os seus servos, escolhe os seus heróis, sempre, em todos os momentos, essa pessoa está trabalhando. Você não vê nenhum preguiçoso sendo escolhido por Deus. Davi mesmo estava ali, cuidando das ovelhas. Em todo momento, Deus olha para aquele que trabalha, para aquele que está fazendo o que precisa ser feito. Então, passando pelo que você estiver passando, doendo do jeito que estiver doendo, não esqueça. Continue trabalhando, continue dando o seu melhor, continue perseverando, porque a tua hora vai chegar. Sempre chega a hora daquele que persiste, a hora daquele que não desiste, a hora daquele que acredita em Deus. Confie, pelo que você estiver passando, acredite. Sentindo o que você estiver sentindo, acredite. Eu sempre digo, não vá por aquilo que você sente, mas vá por aquilo que Deus te prometeu, por aquilo que você acredita. Muitas das vezes a gente passa por situações difíceis, a gente passa por momentos que a gente acha que vamos ficar o tempo inteiro lá no fundo do poço, mas isso não é verdade. Nenhuma tristeza dura para sempre, nenhum momento difícil é para sempre. Você mesmo já passou por inúmeros dele e já percebeu o que eles passam. Só que você precisa dar uma forcinha, você precisa sair de casa, você precisa conhecer pessoas, você não pode se permitir ficar nessa solidão. É muito natural quando a gente está triste, a gente quer se isolar, a gente quer ficar no nosso cantinho, a gente não quer falar com ninguém. Mas aí é um grande erro. Por quê? Porque quanto mais a gente se isola, mais fraco a gente fica. Nós somos seres humanos e seres humanos nasceram para se envolver, para se relacionar. Quando você se relaciona com outra pessoa, você já sente uma outra energia, uma outra vibe, coisas acontecem. Então se permita se relacionar, se permita desfrutar de coisas novas, conhecer pessoas novas, ter oportunidades. Às vezes é exatamente num diálogo com a pessoa que você tem um insight, você tem uma ideia no coração. Não perca as oportunidades que Deus te apresenta, não perca as oportunidades que a vida te apresenta. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer com você, grandes coisas vão acontecer com a tua vida, mas você precisa continuar perseverando, perseguindo aquilo que Deus já desenhou para ti. Então, agora eu peço que você já escreva aqui embaixo, somente se você crê, eu creio. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e escreve aqui embaixo: meu melhor ano começou. Eu tenho certeza que se você for como José, tiver olhos para ver e ficar pronto, preparado como Davi, o milagre vai chegar, as portas vão se abrir. Não tenha medo dos gigantes, porque quando Deus está contigo na batalha, você é mais do que vencedor. Não tem como perder diante de Deus. Se Deus está aí contigo, você já venceu. Até mesmo aquilo que parece derrota é a mais profunda vitória. Mas você só vai perceber lá na frente, quando olhar para trás e os pontos forem conectados. Siga adiante, siga em frente, tendo a certeza de que coisas boas acontecerão na sua vida. Um bom final de semana, um beijo e amo você, simples assim.